começou a chamar essa função aqui, ó. Então o cara clicou lá, quero começar a jogar. O que acontece aqui, ó? Na linha 38, ele vai chamar uma função. Essa aqui é a ideia da orientação objeto, que eu separe por funções as coisas, tá? Claro que eu crio objeto e tudo mais também. Então também vou trabalhar por função. Quando ele chega aqui, o que ele faz? Ele aciona esse método aqui de cima, o carrega lista. O carrega lista faz o quê? Cria um objeto jogo. Quando ele dá o new no jogo, ele vem aqui, ó, na memória do computador, declara a variável jogo, que vai ter lá a pergunta. Tem um atributo pergunta lá, não, né? Vai ter o get pergunta, o set pergunta. E também tem uma resposta como atributo. Tem o método get, set resposta aqui também. Então eu vou criar o objeto desse cara. Logo depois, ele vem aqui e faz uma variável jogo 1. Isso que eu estou fazendo aqui, ó. Jogo 1. Vai receber esse objeto, tá? Com todos os métodos ali dentro. Beleza, o que ele faz logo depois? Ele vem aqui, ó, jogo 1, e vai chamar o método setPergunta. O que o setPergunta faz? Joga um valor para dentro dessa variável aqui, ó, pergunta. Então ele vai setar uma pergunta. Então qual pergunta que eu coloquei aqui? Vocês vão inventar a pergunta se vocês quiserem. Quem descobriu o Brasil? Já vou colocar a alternativa também. Só que aqui, ó, por enquanto, né, eu só está fazendo a pergunta. Quem descobriu o Brasil? 1, Colombo. 2, o Pedrinho, amigão meu aí. 3, o Lula, né, amigão de vocês. Oi? Podia ser A, B e C, também tanto faz. Daí na resposta eu ia colocar A, B ou C aqui. Tanto faz, tá? Daí eu coloco aqui, ó. Se fosse A, B ou C, eu ia colocar aqui, ó, jogo 7 e resposta. C. No caso, não, o Lula não, no caso foi... realmente o Lula também descobriu o Brasil de uma outra forma, mas nesse caso foi o B. Seria o B. Tanto faz, tá? Nesse caso meu, como eu coloquei 2, vai ser o 2. Então eu já fiz a pergunta e também já acertei a resposta para essa pergunta, para esse objeto aqui, ó. Então eu fiz uma pergunta, que é aquela pergunta lá, blá 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 blá, e coloquei a resposta, nesse caso ali, 2. Então a resposta dessa pergunta ali, quem descobriu o Brasil, é o 2. Já coloquei aqui a resposta. Beleza? Faço o que depois? Eu pego a nossa lista que foi criada ali embaixo, que está um pouquinho ali para cima, que é jogos. Mesmo esquema da... Então tem lá uma lista jogos, e já coloco lá posição 0 e coloco esse objeto aqui na lista. Pessoal, é igual o que a gente está fazendo agora há pouco ou não é? É igual. Jogo para a lista o objeto, certo? Feito isso, vou criar, olha só, vou criar outro objeto, new jogo. Então vou criar outro objeto. Também vai ter lá a pergunta. Vai ter lá a resposta. Ok? Os dois carinhos get set dele ali. O que acontece depois? Jogo 2 vai receber, desculpa, jogo 2 recebe objeto. Então aqui é jogo 2 recebe objeto. Ok? Então a variável agora jogo 2 vai manipular esse objeto aqui, ó. E o que acontece aqui, ó? Jogo 2 ponto, e vem aqui dentro do meu objeto e acessa aqueles métodos getSet dele, que está ali na classe ali em cima que vocês já viram. Então jogo 2.set pergunta e vai setar uma pergunta para ele. Nesse caso aí, uma pergunta do JavaScript, né? O que é array em JavaScript? Número 1, constante. Número 2, uma lista. Número 3, uma classe, né? Já coloca aqui a resposta, ó, jogo 2 ponto, a resposta para esse objeto aqui, que é, vai setar a resposta lista, ok? E faço o que aqui, ó? E aí aqui já vou colocar na mão, não tem um loop, eu estou fazendo na mão. Jogos na posição 1, estou setando na mão, na posição 1, eu estou falando que é para esse cara aqui, para essa posição, ele vai receber esse objeto aqui, ó, objeto jogo 2, ok? Se eu fizer ele receber essa variável, ele recebe o valor que a variável tem, o que ele manipula, então ele recebe esse objeto aqui, ó. E aí eu vou ter 2 objetos na lista. O objetivo de vocês é fazer 5 objetos, tá? Vou parar, né? Parei aqui para ficar mais fácil para explicar. E aí, depois que ele termina de executar essa linha, recebeu a minha lista aqui, os jogos, recebeu esse objeto, ele termina de executar, não tem mais nada, ele volta para quem chamou. Aqui foi a linha que chamou, carrega, né? Ele volta para cá e
continua executando o que tem aqui para baixo. Eu declarei uma variável, né, como vocês já sabem, para receber o tamanho da lista. É a forma melhor aí do padrão do JavaScript para correr o for. E depois eu declarei uma variável perg aqui, ó, que vai ser a pergunta, só para não confundir com a pergunta ali de cima, tá? Então eu declarei uma outra variável qualquer para ficar pegando a pergunta do jogador, do usuário que estiver jogando o meu joguinho. Faço o for, iniciando com um i como 0, né? Enquanto o meu i for menor que o tamanho da minha lista, nesse caso são 2 que eu tenho na lista, e mais lá. Olha só, pessoal, é obrigatório aqui inicializar a variável com errou, tá? Por quê? Porque toda vez que eu voltar, eu vou inicializar minha variável. Então eu começo aqui, variável errou, pego do usuário, lembra lá, ele vai executar o que está lá do lado direito do sinal de igual primeiro. Então vai aparecer o prompt e aqui está o segredo, ó. Minha lista, jogos, foi declarado lá em cima como global, por isso que eu posso chamar ela aqui de novo. Senão eu tinha que passar como parâmetro aqui, tem que tomar cuidado, tá? Na posição i é 0, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa minha lista aqui, ó, jogos na posição 0, eu tenho qual objeto? Esse objeto aqui, ó, da primeira pergunta. Eu não embaralhei ainda, vocês vão embaralhar depois. Então vai chegar lá e vai fazer o quê? Esse cara aqui é meu objeto, ponto, ele vai entrar aqui dentro e vai acionar o método getPergunta, que retorna a pergunta que está aqui, ó. Então ele faz o quê? Aqui dentro vai acionar e vai aparecer lá qual a pergunta. Por exemplo, vai aparecer essa pergunta aqui, ó. Quem descobriu o Brasil? Vai aparecer, né? 1 Colombo, 2 Pedrinho e 3 Lula. Aparecendo essa pergunta, o cara vai digitar 1, 2 ou 3 e a variável perg aqui vai receber esse 1, 2 ou 3. Vamos imaginar que o cara vai digitar 1, 2, 3 certinho, tá? Não vamos validar se o cara está digitando errado, não. Vamos imaginar que o cara vai digitar correto. Depois vocês podem fazer o que é o algoritmo de vocês para validar isso. Colocar dentro do while aí. O cara digitou lá, por exemplo, vamos imaginar que ele digitou errado, colocou lá Colombo. Então o número 1 aqui vai estar Colombo. O perg vai estar com o número 1, né? Daí if se 1 é igual a jogos, ele vai vir aqui na posição 0, então ele vai vir para esse objeto e vai dar um get pergunta, ele vai buscar a pergunta, get resposta, ele vai buscar a resposta que eu tinha setado, então ele vai vir aqui, vai acionar o método, que o método vai retornar a resposta. Lembra que o método get retorna o valor que está aqui, ó. Então vai retornar tudo isso aqui para mim, vai ser o número 2. Aqui ele vai verificar se o 1 é igual ao número 2, né? 1 é igual ao número 2, vai dar erro, não vai dar true, vai dar falso, ele pula o if e vai mostrar a mensagem que está aqui, ó, errou. Vindo aqui, mostrando o alerta, ele volta aqui, faz o i tomar mais 1, o i que era 0 passa a ser 1 agora, né? Verifica, 1 é menor que 2 elementos, sim, volta para cá, vai fazer a variável, né? Receber errou, que já era errou, continua a mesma coisa. Se fosse acerto, ia passar a ser erro de novo. Se fosse, não é, né? E vai fazer de novo, olha só o que vai fazer agora. Vai mandar executar o prompt, aparecer a janelinha. Dentro da janelinha vai mostrar jogos na posição 1 agora. Então vai pegar o segundo objeto. Jogador na posição 1 é o segundo objeto agora. E vai fazer o quê? Dar um get da pergunta. O get pergunta aciona essa pergunta aqui e busca a pergunta que estava lá no segundo vetor, né? O que é o array do JavaScript. Vai aparecer lá 1 constante 2, lista 3, classe. Vamos imaginar que o cara vai digitar correto. O cara vai colocar lá então que é uma lista. O array é uma lista. Então tudo isso aqui vai passar o número 3 para cá. Desculpa, número 2, que é uma lista. O cara vai digitar 2 e vai aparecer na pergunta. If se 2 é igual jogos na posição i, que é esse cara, ele vai vir aqui para esse cara aqui, vai vir pegar a resposta, get resposta, que está dentro do if, né? A resposta é 2, 2 é igual a 2, dá um true, entra, então é verdadeiro, né? Entra e muda a mensagem para acertou, sai fora do if porque acaba e dá um alert dessa mensagem. Show? E aí mostra lá, acertou. Vocês podem melhorar a resposta, né? Pode deixar as mensagens mais bonitinhas aí. Errou, não sei o que, acertou, não sei o que. Pode colocar a pontuação dentro do if. Toda vez que você acertar, ponte mais, né? Faz um contador lá com um ponto mais e mostra junto daí na mensagem, né? Ó, você acertou, ponto, barra N lá, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Beleza?
Só tem que então, para a próxima aula, o que vocês vão fazer? Vocês vão embaralhar antes de começar a jogar aqui, ó. Logo depois do carrega a lista, chama uma função que embaralha o cara e aí mostra as 5 perguntas embaralhadas, tá? Depois vocês vão aumentar para 10 perguntas, para 15 e tudo mais. Pessoal, esse joguinho é ótimo para vocês estudar aí para avaliação de vocês também, né? Fazer perguntas aí para facilitar. Tipo, pergunta assim, executando esse código, o que vai ser o resultado? Alternativa A, resultado tanto. Ótimo para estudar aí. E até para faculdade e tudo mais. Beleza? Então a próxima aula a gente termina aí, vê como é que faz o embaralhar e termina de